Saúde da igreja com o Pai do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Deus, para aprendermos da Tua palavra. Te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, Deus. Que o Senhor abra, Deus, a nossa mente, meu Pai, que a Tua palavra possa entrar, Deus, produzir frutos nas nossas vidas, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, nos fortalecer, meu Pai, repreendendo todo desânimo, toda a enfermidade das nossas vidas, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha repreender em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? O título da lição de hoje é Comprometidos com a Palavra de Deus. A gente vai fazer a leitura bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19, e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e o 21. E diz assim: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perseveraram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Pedro 1. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa lição de hoje ela é muito importante, porque nós vamos falar da importância que a palavra de Deus tem na vida de nós que somos cristãos pentecostais, né, que acreditamos no Espírito Santo, que recebemos o batismo com o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante que a gente tenha compromisso com a palavra de Deus. E a gente precisa saber que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem a sua origem em Deus. Nós acreditamos que ela é a palavra inspirada por Deus. Todos os homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus é muito importante, porque é como Deus fala conosco. É a maneira de Deus se comunicar com os seus filhos, com os seus servos. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo os ensinamentos de Deus, nós estamos ouvindo profecias, nós estamos literalmente ouvindo Deus falando conosco. E tudo que nós precisarmos saber, tudo o que nós precisarmos do Senhor, nós podemos recorrer à palavra de Deus, porque está disponível lá. Então ela tem que ser o nosso manual, ela tem que ser o nosso guia. Toda experiência espiritual não pode contrariar a palavra de Deus, né? Então, se existe algo acontecendo e as pessoas podem dizer que é Deus, que é o Espírito Santo, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, então não podemos acreditar que aquilo é de Deus, porque Deus ele não vai contrariar a sua palavra jamais. Então nós temos que ser guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. É com o auxílio do Espírito Santo de Deus que nós entendemos o que está escrito na Bíblia. Amém? E uma das razões da escola dominical existir é justamente isso, para nós estudarmos a Bíblia, para nós entendermos a Bíblia, porque como nós já falamos, a Bíblia ela foi escrita por homens de uma cultura diferente da nossa, que usavam palavras diferentes, que tinham uma língua diferente. Então, quando a gente estuda mais profundamente, procurando entender o texto, o contexto da época, as palavras originais que foram usadas, quais são os significados, quais são as interpretações, a gente entende melhor o texto, entende melhor aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Por isso que é importante nós estudarmos, mas é sempre importante nós pedirmos ao Senhor a orientação do Espírito Santo dele, na hora que nós formos ler a Bíblia, na hora que nós formos estudar, para o Senhor nos capacitar. Por isso que nós oramos antes da aula, né?
para o Senhor estar conosco, o Espírito Santo nos ensinar. Amém? E aí, nós, protestantes, né, da igreja evangélica, a gente recebe esse nome por quê? Porque nós somos cristãos que acreditam nos princípios da reforma protestante, que teve início através de Martinho Lutero. E aí, na reforma protestante, ele fala sobre alguns princípios, são 5 princípios. Então, tem o sola escritura, esses princípios ele chama das solas, né, sola. Então, tem o sola escritura, que diz que somente as escrituras, a interpretação e significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio da Bíblia que nós podemos conhecer a Deus, que nós podemos entender a vontade de Deus. A outra sola é a sola fide, quer dizer somente a fé. Então, a justificação dos nossos pecados só é possível por meio da fé, né? Quando nós acreditamos em Jesus, né? No sacrifício que ele fez por nós na cruz. E a outra sola é a sola gratia, que é somente a graça. E isso é muito importante porque é quando nós entendemos, né? É o princípio que diz que a salvação é gratuita, oferecida por Deus através do Senhor Jesus Cristo e não depende de nós mesmos. E tem o sola Christus, que é somente Cristo, o Senhor Jesus é o único Salvador do mundo. Ninguém vai ao Pai senão através do Senhor Jesus Cristo. Então não existe salvação sem Jesus. E a outra última sola é a soli Deo glória, somente a Deus a glória. Então, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então, de todas essas solas, a que vai interessar para nós hoje é a sola escritura, que na verdade todos os outros princípios, né, todos os outros somente vieram da Escritura, vieram da Bíblia, vieram da Palavra de Deus. É por isso que ela é a primeira e é a mais importante. Então é justamente isso, somente a Palavra de Deus. Não existem outros escritos, não existe nada disso. Porque outras religiões, eles além de usarem a Bíblia, eles utilizam outros livros também, né? Por exemplo, os católicos, eles têm a Bíblia e eles têm a tradição. Os Testemunhas de Jeová, eles têm a tradução do Novo Mundo e a revista Sentinela. Os Mormons, eles têm a Bíblia e mais o livro dos Mormons e outras publicações, né? Então, eles usam não somente a Bíblia, eles usam a Bíblia, mas eles também usam outros livros. E nós, cristãos, evangélicos, protestantes, nós usamos apenas a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o nosso fundamento. Nossos fundamentos. Então, os pentecostais, eles ainda são vistos pelos não pentecostais como um grupo que baseia a sua fé, as suas crenças nas emoções. Na verdade, todos nós seres humanos fomos criados com emoções. Então, elas são importantes para a nossa vida, sim. Mas nós baseamos a nossa crença na palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Outra coisa, nós não somos deístas. O que são os deístas? É uma doutrina que afirma que Deus existe, mas que ele está longe de nós. Ele não se preocupa com os problemas humanos, ele não se envolve nos nossos assuntos do dia a dia, nos nossos assuntos humanos. Mas nós não acreditamos nisso. Até porque não é isso que a Bíblia afirma. Nós somos teístas. O que os teístas acreditam? Que Deus não está longe de nós. Até porque a Bíblia diz que Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. E ele está interessado sim no ser humano, com certeza. E ele não nos abandonou, ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Então nós cremos e nós sabemos que Deus ele continua se comunicando com o seu povo e que ele se preocupa com cada detalhe sim das nossas vidas. Inclusive a Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça eles estão contados. Amém? Eu particularmente tudo que eu vou fazer eu coloco nas mãos de Deus. Eu oro antes, até quando eu vou arrumar o meu cabelo, eu oro, falo, Deus, que fique bom, que fique do jeito que eu goste, né? Conduza as mãos daquela pessoa ali que vai fazer, para não ter problema, para não estragar. Então, assim, eu tenho esse hábito de colocar tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer diante do Senhor, pedindo que Ele abençoe. E eu sei que o Senhor se importa, porque
dá certo, né? Porque Ele cuida da gente de tudo, dos mínimos detalhes, né? Porque o Senhor nos ama e Ele se preocupa com as nossas vidas, amém? E nós sabemos que Deus, Ele se comunica conosco, né? Através da Bíblia, através dos dons, através de visões, através de sonhos proféticos, de várias formas no nosso dia a dia, sim, com certeza. Muitas vezes Ele revela coisas simples, pequenas do dia a dia que vão acontecer. E quanto mais intimidade que nós estivermos com o Senhor, mais o Senhor fala conosco. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele fala com você. Você vai ficar sensível à voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai te guiar e te orientar em todos os seus caminhos, em todos os momentos. Então, por isso que vale a pena nós buscarmos, né, a presença do Senhor, nós termos intimidade com o Senhor, amém? E agora nós vamos falar sobre o zelo pela doutrina. Desde muito cedo, né, na história, a igreja percebeu que a Bíblia, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser estudada, como eu falei. Foi escrita por homens inspirados por Deus, mas numa cultura diferente, com uma língua diferente. Então precisou traduzir para a nossa língua e muitas vezes na tradução perde um pouco o sentido do original. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler o original da palavra algumas vezes para entender o contexto. O que ajuda muito é você ler versões diferentes, traduções diferentes da Bíblia, porque às vezes fala de uma palavra, de uma maneira que a gente entende de uma maneira mais fácil. Hoje em dia tem essas Bíblias, né, na linguagem de hoje, né, uma tradução mais fácil, tem a Bíblia da tradução à mensagem, né, que você entende melhor. Então tudo isso ajuda. E aí as igrejas, né, elas produziram alguns documentos, né, que são os credos, que são as confissões, e tudo isso ajuda nesse entendimento da palavra do Senhor, do que está escrito. Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis do significado de acordo com o seu contexto. Então, quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, significa que os discípulos eles permaneciam seguindo os ensinos dos apóstolos. Então, aquilo que os apóstolos transmitiram, que os apóstolos ensinaram. E nesse caso, a palavra doutrina significa ensino e instrução. Então, nós estamos nos referindo aos ensinos bíblicos, né, que hoje estão na Bíblia. Amém? O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão com os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Porque assim, até quando a gente lê a Bíblia, ela não está na ordem que foi revelada, né? Na ordem que ela foi escrita. Então assim, às vezes a gente não entende muito até por causa disso também. Mas a doutrina, né, esses ensinos, esses estudos, tudo isso ajuda. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, né? Então, é a palavra de Deus, mas com a ajuda daquilo que as pessoas já estudaram, já entenderam e continuam estudando e entendendo. E é interessante, gente, porque a gente não sabe, mas tem tanta gente que pesquisa tanta coisa, estuda tanta coisa sobre a Bíblia, né? Sobre os acontecimentos. Existem muitos vídeos de pessoas, historiadores, que vão nos locais para ver o que aconteceu, para ver como é que era aquela região, vestígios que pode ter ali do que está escrito na Bíblia. Então tudo isso, né, nos ajuda também, porque aí você vê assim ali a realidade, né, o local, como que era, e você entende que de fato essas coisas aconteceram, porque além da gente crer, existem vestígios, né? Muitas vezes existem ainda resquícios dos acontecimentos, amém? Quando o apóstolo Paulo ele diz, traze estas coisas à memória, no versículo 14, ele está se referindo à sã doutrina, né? Isso que foi ensinado, contrapondo com os falatórios profanos. Outra coisa, é tão importante nós lermos e estudarmos, e isso é desde sempre. Moisés, antes dele morrer, ele deixou ali para o povo, né, a lei e todas as coisas que Deus passou para ele, mas ele falou novamente para o povo. E aí ele disse que eram para eles escreverem
essas coisas em todos os lugares, na testa, nos braços, nos umbrais das portas, para que eles não esquecessem, né? Porque eles precisavam ler sempre para que eles se lembrassem. E é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que ler a Bíblia diariamente, para nós nos lembrarmos do que a palavra do Senhor nos diz. E também, quanto mais a gente lê, mais a gente entende e mais a gente aprende. Cada vez que você lê o texto, mais de uma vez, você repete a leitura de um texto, você está aprendendo uma coisa nova, uma coisa diferente, está aumentando o seu conhecimento porque está expandindo a sua mente. Então nós temos que fazer como Moisés disse ali para os israelitas, nós temos que colocar a palavra do Senhor em todos os lugares, nós devemos ler a palavra de Deus. Já pensou se todas as vezes que você entra na sua rede social para olhar alguma coisa no seu WhatsApp, ao invés de fazer isso, você fosse ler alguma passagem da palavra do Senhor, quantas vezes você já teria lido a Bíblia somente no ano que passou? Porque o tempo que nós passamos no celular é muito. Então, muitas vezes a gente passa 1 hora, 2, 3 horas do dia com o celular nas mãos, lendo, vendo coisas que não nos edificam. Se ao invés de fazer isso, nós estivéssemos lendo a palavra do Senhor, porque existem aplicativos da Bíblia, e nós podemos ter eles, né, e ler, nós estaríamos muito mais conscientes da palavra do Senhor. Amém? E aí outra coisa que nós vamos falar na lição de hoje é para a gente ter cuidado com os modismos. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Porque muitas vezes vem coisas que não são bíblicas. E essas coisas acontecem dentro da igreja e acaba se tornando moda. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não nos enganamos com isso. Então nós precisamos defender a nossa fé dessas seitas, dessas herenias, dessas coisas erradas. E somente conhecendo a verdade é que nós vamos nos opor a essas mentiras, essas coisas que não são da vontade de Deus. Então o que é esse modismo? Essa palavra traz a ideia de que alguma coisa está na moda. E nós sabemos que a moda muda. Então a moda são coisas passageiras, né? Geralmente passa, às vezes ela até volta, mas a moda muda, a moda é passageira. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela é permanente, ela é eterna, ela tem um caráter eterno, não é passageiro, né? Amém? No texto que nós lemos, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então nós temos que estar diante do Senhor testados e aprovados. Não basta nós irmos para a igreja, não basta nós dizermos que somos cristãos, se a gente não conhece e não pratica o que está na palavra do Senhor. Por isso que é muito importante nós conhecermos, mas é mais importante ainda nós praticarmos, né? Porque é isso que vai nos tornar aprovados diante de Deus. Amém? E é isso também que vai nos guardar, né, dessas heresias, dessas aberrações, dessas coisas estranhas que de vez em quando aparecem nas igrejas. Outra coisa, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro, né, tanto no grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem um significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, o termo obreiro ele se refere ao trabalhador do campo, pessoas que trabalhavam no campo. No sentido metafórico, o obreiro são todos os que se dedicam à obra do Senhor. Amém? Então, se você se dedica à obra de Deus, mesmo que você não tenha nenhum cargo na sua igreja, você é um obreiro, porque você está se dedicando à obra do Senhor. Amém? E nós lemos também, ele diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é artotomel, que literalmente quer dizer cortar reto. E a ideia é cortar em uma linha reta, literalmente, é você fazer uma reta. É manter o curso correto. A ideia é essa, de manter o curso correto. E é uma palavra rara, que aparece somente uma vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. E o emprego paulino dessa palavra, ele é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos anos. A preocupação de Paulo
é com o ensino correto da palavra de Deus, sem distorções, sem conotações erradas, porque nós sabemos que, inclusive algumas religiões, né, algumas seitas, eles usam apenas trechos da Bíblia, e aí com esses trechos eles criam verdadeiras aberrações doutrinárias, dizendo que aquilo ali está escrito na palavra do Senhor. É igual quando alguém dá uma entrevista e a emissora edita e tira totalmente do contexto aquilo que a pessoa falou. Quando alguém faz uma montagem, é isso que muitas seitas fazem. Elas pegam trechos da Bíblia e fazem montagens, né? E criam heresias com isso. E nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela tem que ser sempre aplicada para edificação espiritual, né? Para exortação, para consolo, é para isso, né? Jamais para criar coisas falsas, coisas erradas, né? E outra coisa que nós temos que ter cuidado, muitas vezes a pessoa até usa a palavra de Deus mesmo, da maneira correta, mas ela vai pregar usando aquela palavra para atacar outra pessoa. E o púlpito, ele não foi feito para isso, para você ficar mandando recado para pessoas. A gente tem que falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale, sem ficar soltando indiretas, né? Sem ficar acusando pessoas. Nós temos que falar aquilo que o Senhor nos manda falar, a palavra de Deus corretamente, mas sempre pregando com amor, né, sempre pregando com mansidão, né, com a intenção correta, né, que é a edificação da igreja. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Amém? Então nós, como cristãos, como diz aqui, nós temos compromisso com a palavra de Deus, porque nós acreditamos que é através dela que Deus fala conosco, que Deus nos orienta, que Deus nos instrui, que Deus nos exorta, né, que Deus nos consola, que Deus tem todas as palavras que nós precisamos. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que ficam atrás de profetas para o Senhor falar com ela. E essas pessoas, elas ficam assim tão desesperadas atrás de profetas, porque elas não leem a palavra de Deus. Porque se elas lessem, o Senhor falaria com elas, o Senhor responderia, o Senhor daria todas as respostas que elas precisam. Mas infelizmente nós sabemos que existem pessoas que são assim. Elas vão na igreja que vai ter um profeta. Então vai ter um profeta naquela igreja no culto do domingo, ela vai. Vai ter um profeta no culto da terça naquela outra igreja, ela vai. E essas pessoas geralmente elas nem ficam firmes em uma única igreja, porque elas ficam pulando de igreja em igreja atrás do profeta. Essas pessoas são pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não têm intimidade com o Senhor. É por isso que elas precisam ficar indo através de profeta. É lógico que é uma bênção quando a gente recebe uma profecia, né, que o Senhor quer falar conosco. Mas quando o Senhor quer falar conosco, não precisa da gente ir atrás. O Senhor manda a pessoa falar conosco. Né? Se for através de um profeta, Ele manda o profeta. Se for através da Bíblia, Ele vai falar através da Bíblia. O Senhor fala conosco da maneira que Ele quiser falar. E se nós estivermos atentos, se nós tivermos intimidade com o Senhor, nós vamos sempre ouvir a voz de Deus. Amém? Então vamos orar, né, nesse propósito que nós estamos, de pedirmos a Deus o batismo com o Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas. Deus, cada pessoa que está assistindo essa aula neste momento, Deus, que está neste propósito, orando, meu Pai. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha nos batizar, venha nos renovar, meu Pai, venha nos encher. Que o Senhor, Deus, venha transbordar nas nossas vidas, Senhor. Venha manifestar os seus dons sobrenaturais, espirituais, meu Deus, que nós possamos ser cheios, meu Pai, da Tua graça, da Tua presença, que nós sejamos ousados, meu Deus, que nós sejamos usados pelo Senhor, meu Deus, para manifestar a Tua glória nessa terra, para fazer a Tua obra, Deus, cumprir a Tua missão, o Teu propósito e o Teu chamado, meu Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor nos use conforme a Sua vontade, que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo impedimento, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Pai, as nossas falhas,
mas nós te pedimos, Deus, nos enche, meu Pai, com teu Espírito Santo, renova-nos, Senhor, nos batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a aula de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.